termos de pesquisa na relação entre sofrimento e adoecimento, né? Eu vejo que a depressão é uma invenção, né, da própria psiquiatria no século XVIII, século XIX, né, onde foi colocado que determinadas situações, né, como a tristeza, né, passou a ser vista como algo da ordem de uma patologia. Ou seja, nós vivíamos num século onde se criava, onde se construía, em termos da ciência, uma série de descobertas em termos de patologias, né? Eu não consigo perceber que haja uma predisposição, né? Por mais que possamos ter questionamentos, né, a respeito dos neuroquímicos, né, sobre essa questão, né, eu prefiro pensar em termos de contexto, em termos de situação de família, em termos não apenas da família como tal, mas às vezes de gerações que vão passando. Quando você falou interessante, em termos de genética, nós temos que pensar numa outra transmissão que não apenas a genética, mas numa transmissão também que se passa por uma oralidade, que passa por uma discursividade, né, que vai se criando também no interior da família um dado contexto onde aquele elemento, muitas vezes, ele é identificado como um elemento que vai ser portador de uma determinada patologia, por exemplo, a depressão, Érica. A gente pode adiantar para o Rildo que no próximo programa a gente vai tratar especificamente sobre isso, né, de por que as pessoas começam a usar drogas. Eu posso adiantar que na maior parte das vezes não é por causa de um sofrimento, é sim pela busca do prazer, né? E vocês vão entender isso melhor na próxima aula que nós estamos preparando. Agora vamos ver uma pergunta feita nas ruas. Gostaria de saber se a abstinência é a mesma para todos os tipos de droga. Doutor Rogério, responde para a gente, por favor. Não, normalmente não. Existem alguns sintomas que são bem comuns, tipo a agitação. Mas, por exemplo, a nicotina, a privação da nicotina gera, por exemplo, uma irritabilidade que é diferente daquela do usuário de crack, por exemplo. O tempo de duração é variável, né? Depende de pessoa para pessoa. Né? O usuário de maconha, por exemplo, e abstinência, ele vai ter insônia de rebote, né? Que eles falam muito, vai ter inapetência. São sintomas associados exatamente aos benefícios, vamos chamar assim, que ele obtinha da droga. Então, é muito comum, né, o usuário de maconha usar essa droga como um tranquilizante. E ele, para comer ou para dormir, ele vai tomar essa droga. Na hora que ele tira a droga, ele vai provavelmente sofrer um sintoma até que ele se adapte. Os medicamentos também. A pessoa acostumada a tomar um remédio para dormir, na hora que ela retira, vai demorar um tempo até que o organismo volte a produzir o sono de forma natural. Então, isso varia, né? Uma droga dopaminérgica, né, a cocaína, ela vai produzir, por exemplo, um sintoma que é a depressão depois, né? Imediatamente após o efeito passar, ela vai cair num buraco, aquilo predispõe a um novo uso. Então, cada droga vai produzir aí um quadro mais específico. Doutora Lívia, para terminar, a gente tem uma pergunta da Priscila Gomes de Carvalho, que é de Varginha. Ela pergunta, no caso dos medicamentos que nós vimos, como estabelecer o limite entre o uso e o vício? Bom, em primeiro lugar, é seguir a ordem correta do médico, porque o médico vai estar orientando direitinho para que não se ultrapasse o limite normal. E está sempre observando que as tarjas pretas, elas têm um risco acentuado de dependência, né? E o médico, em geral, prescreve esse tipo de medicamento por um tempo muito pequenininho. É só no controle daquele processozinho. Porque, por exemplo, um paciente que está deprimido com uma insônia, é prescrito 1 mês, 2 meses, o ansiolítico hipnótico, enquanto o antidepressivo está fazendo efeito. Só que os pacientes não aceitam isso, eles querem continuar com aquilo ali. Porque eles querem um sono mais profundo, eles têm outras buscas, que é explicado em consultório, mas é difícil deles estarem entendendo, né?
Bom, eu agradeço muito a participação de vocês três. Me desculpe por a gente não ter tempo para conversar mais, sei que a gente teria muito mais para dizer, mas eu agradeço muito e convido vocês para assistir uma história de sucesso contra o tabagismo. A gente sabe que não é fácil deixar o cigarro, mas uma mulher aqui de Belo Horizonte usou a internet a favor dela e acabou virando referência para pessoas no Brasil inteiro. Gláucia começou a fumar aos 13 anos de idade. No comecinho da adolescência, assim, todo mundo fumava, o grupo de amigos, todo mundo fumava, era bonito fumar. Inclusive nessa época tinha propaganda de cigarro na TV, né? Passar a fumar era como assim, você fazer uma entrada no mundo adulto. Da experiência de adolescente, ela passou ao vício e chegou a fumar 30 cigarros por dia. Trabalho com computação e tal, aí ficava cigarro, ficava na minha mesa, o computador, cigarro, um cinzeiro, eu fumando um cigarro atrás do outro, aquele fumaceiro e tal. Até que a saúde exigiu uma mudança, Gláucia notou que já não tinha mais fôlego para caminhar. A tosse e o pigarro incomodavam. Então ela resolveu deixar o cigarro e teve a ideia de registrar esse desafio no mundo virtual, criando um blog chamado euvouparardefumar.com. Logo quando eu comecei a fazer o blog, eu comecei a pesquisar sobre os medicamentos que estavam para parar de fumar, porque eu estava no começo, né, querendo parar de fumar, buscando apoio para parar. Então eu comecei a postar sobre os medicamentos que tem. Isso faz 3 anos. Gláucia largou o cigarro e atualmente o blog dela recebe 50 mil visitas por mês. São pessoas de todas as partes que se ajudam para vencer o vício. O marido dela, Jeffrey, foi um dos que encontraram incentivo no grupo virtual. Eu entendi a força tipo de uma pressão social que o site dá. Aí, quando eu comecei o processo de parar de fumar, eu também entro no site, li as respostas das pessoas e tal. Aí, assim, principalmente a pressão social que o site dá, que ajuda. O site tem um fórum, onde os visitantes descrevem suas próprias dificuldades e as estratégias que eles experimentaram e deram certo para resistir à falta que a nicotina faz. Quando você está parando de fumar, você fica muito fragilizado. Então, as pessoas usam aquilo ali como uma forma de terapia mesmo. Então, eu acho que ele tem esse papel terapêutico, sabe? E eu acho muito legal, porque ajuda realmente muitas pessoas. Então, anote aí o endereço do blog que dá uma força para quem quer deixar o cigarro. É www.euvouparardefumar.com. E na próxima quinta-feira eu espero de você de novo aqui às 15h. E não deixe de estudar no ambiente virtual de aprendizagem. Uma boa semana e até lá. Tchau. Thank you.